Poder Judiciário está montada é um processo individual em que os juízes devem se enfrentar individualmente, embora tenha até ações coletivas, mas individualmente no processo. E hoje, essa mudança da forma de vida social exige que a questão de estrutura da prestação individual mude para uma prestação coletiva de massa, mas isso supõe, antes, que essa população chegue naquilo que é primordial, no acesso dos bens da vida materiais, aquele conjunto de bens que começa pela saúde, assistência, previdência, educação e por aí vai. Bom, então, se existe uma sociedade com condições de vida dignas, para quem o advogado advoga? Essa, para mim, é a principal interrogação. E daí decorre a crise do advogado proletarizado. E isso me remete de imediato para um advogado que tem que enfrentar um cliente que precisa da assistência judiciária. Me remete também para o problema da onda neoliberal que, para resumir, porque eu acredito que todos hoje, de uma forma ou de outra, estejam envolvidos com o debate mercado ou Estado. Eu queria, para não me delongar, dizer que esse é um falso debate, porque numa sociedade massa, eu não posso imaginar um mercado que não tenha planejamento. Um planejamento que seja indicativo para o planejamento do setor privado. E isso desfaz de imediato essa falsa ideia de que existe um público e um privado, que existe uma sociedade na sua totalidade, e o direito tem que pensar essa totalidade. Bom, se o direito pensa essa totalidade, eu só posso pensar que quanto mais complexa é a sociedade, quanto mais coletivos forem os problemas, e por via de consequências, a base jurídica do direito é a coletiva, tanto mais eu necessito de uma instância pública de administração dos interesses gerais que não esteja descolado da esfera produtiva, que é a privada, mas das duas trabalhando funcionantes. E eu vejo com muita preocupação que essa questão no Brasil passa muito mais por dissolução do Estado, e aí nós estamos na própria dissolução da Justiça, que praticamente já se autodissolveu, porque ela faz prestação jurisdicional para menos de 30% da população. E nem assim cumpre a compensa com essa tarefa. Bom, então, o direito alternativo, ele é justamente um direito que, assim como na Revolução Francesa foi alternativo, esse direito que está aí, e que hoje já não dá conta de respostas para os problemas que a sociedade apresenta. Basicamente, nós temos um mapa de respostas para uma realidade que não é mais a mesma para a qual ele foi pensado. Ou seja, as respostas que a dogmática jurídica nos coloca por antecipação, prontas e acabadas na lei, são respostas que não respondem aos problemas que a sociedade hoje apresenta. Isso por um lado. Nós temos que mapear a realidade social para verificar que problemas nós enfrentamos. Por outro lado, a formação jurídica, ela decorre ainda dessa dogmática jurídica que, a meu juízo, é ultrapassada. Até nós poderíamos pensar exemplos, não, isso aqui continua servindo, isso aqui continua sendo atual. Eu não digo assim, que no todo o mapa tem que ser apagado. É o exemplo da União Soviética que se desfez, os mapas ainda não foram impressos, mas, no entanto, os que nós dispomos não servem mais. As fronteiras ali delimitadas saíram. A mesma coisa acontece com o direito diante daquilo que a sociedade hoje vive e necessita de conflitos e problemas de toda ordem, começa desde a qualidade de vida até a questão mais privada, que é a relação sexual. Né? Problemas que vão, ao fim e ao cabo, redundar de novo, voltando para a sociedade, como uma criança abandonada, que tem como correlato o aborto, a questão do controle da natalidade, e por aí vai. Eu estou sendo rápida para apenas iluminar o que eu quero dizer quando a dogmática não tem resposta dos tipos de problemas que a sociedade apresenta hoje. Então, o mesmo contexto
foi vivido pela Europa do século XVIII, e a mudança de mentalidade que então se operou deu no direito positivo, decorrente de um direito natural, e que, com o saber comum acumulado, deu no século XX na ciência jurídica, e é com essa ciência dogmática jurídica que nós continuamos a operar. Isso nos remete com outro problema que vai mais além. Quando o advogado se forma, se ele não quiser ser um advogado liberal, ele vai fazer um concurso público para uma das atividades, seja da magistratura, do Ministério Público, da Advocacia Geral, das Procuradorias em geral. Né? O que é cobrado desse advogado? A dogmática jurídica. E os exames examinatórios exigem um rendimento de memória que o estudante, no seco, sem consultar a legislação, responda 100 questões de alta complexidade da dogmática jurídica, do Código de Processo Penal e Civil, do Código Civil, da legislação do trabalho, das execuções fiscais e por aí vai. Ou seja, é um tipo de cultura que se auto-reproduz e massifica para uma realidade que não existe mais. E que automaticamente, como robôs, nós tentamos ainda assim nessa continuidade. Eu considero que esse é o principal problema que nós enfrentamos. Agora, como mudar essa realidade? O problema que nós enfrentamos é assim: o morto já morreu, mas não quer ser enterrado. O vivo que já nasceu não se explica porque esse defunto ainda permanece impedindo que nós olhemos com olhos de realidade o que está aí nascendo e que precisa ser pensado e que precisa ser inventado. O direito alternativo tem tudo a ver com isso aí. E não é verdadeiro que o juiz julgue a partir do seu umbigo, decidindo conforme a sua subjetividade ou a sua ideologia. O que permanece real são os princípios gerais de direito e, por serem princípios, são universais. O que permanece real é uma exigência de ética em que o juiz se coloque a partir da sociedade, olhando a sociedade com os olhos que a própria sociedade se vê. E o direito alternativo propugna por esse tipo de questão. Eu quero apenas retomar a questão da Revolução Francesa para saber em que ponto isso é diferente. Embora os contextos sejam diferentes, o tipo de mudança de mentalidade é a mesma. O que ocorria até o século XVIII? O direito era de fundamento divino, mas nós todos sabemos que, na verdade, a legitimidade divina, que não tematizava o problema das relações de poder na sociedade, o que fazia? Legitimava ideologicamente a dominação do clero e da nobreza sobre o burguês que trabalhava e se sentia oprimido e explorado porque ele era o produtor da riqueza. A riqueza que o burguês produzia financiava os privilégios da corte. Por que foi feita a Revolução? Exatamente porque o dinheiro era arrecadado, essa corte se autofinanciava dos privilégios e o burguês rompeu com esse tipo de ordem estabelecida e instaurou o Estado de Direito. Bom, o Estado de Direito retomou o saber jurídico acumulado, fixou princípios gerais de direito e se mudou, se transformou a partir de então, se tornando um Estado social de direito. Isso mostra que a realidade não é estática, que a realidade é dinâmica e que hoje, apesar de toda essa tentativa de um Estado que nasceu para ser limitador e se torna distributivo, e está aí a crise dele, ele é uma estrutura montada para limitar direitos. Direitos de propriedade, direitos patrimoniais fundamentalmente. Em razão da crise que a sociedade apresentou, o Estado se torna distributivo, é o Estado social que chama a si tarefas que a sociedade própria delegou a ele cumprir. Os direitos sociais, direitos de segunda geração. Hoje nós já nos decantamos com a terceira geração. Ou seja, nós temos uma dinâmica social que exigiu uma transformação da estrutura